Dando sequência aos textos que estou produzindo no meu site abarcapsicólogo.com.br e aqui nesta série do YouTube com o tema Sociedade Antirracista, hoje eu trago o segundo texto, que é Avaliação Psicológica, as crianças negras a serviço de quem? Então, dentro desta construção de um diálogo sobre a sociedade antirracista, eu fui buscar lá na escritora, na pesquisadora Lélia Gonzalez, e é interessante que eu estou acompanhando aqui esse texto que você está encontrando, vai encontrar lá no meu site abarcapsicólogo.com.br, e aí eu vou me referenciando na nossa conversa com o texto escrito. E a Lélia é uma pessoa que ela fez graduação em Geografia, História, Filosofia, pós-graduação em Antropologia e pesquisou a psicanálise. É uma mulher assim, que eu fui descobrir recentemente, por incrível que pareça. Uma mulher que já vinha produzindo há anos e eu que sempre militando no movimento negro, na luta antirracista e bebendo só as fontes dos europeus, sendo que nós temos aqui uma pesquisadora de primeira linha, que é a Lélia Gonzalez. E, inclusive, a Angela Davis, que também é uma filósofa americana, ela chega a referenciar isso. Olha, gente, vocês ficam querendo beber das minhas informações, da minha pesquisa, e no Brasil vocês têm aí uma referência para todas nós, que é a Lélia Gonzalez. E aí eu fui no livro que ela escreve, na verdade é uma coletânea de textos que foi catalogado, que você vai ver na citação aqui do texto. Ela traz um conceito de neurose cultural brasileira. Então a Lélia, ela vai observar através dos seus estudos em humanidades e também através dos estudos da psicanálise, mas partindo de uma percepção da linguística a partir de Lacan e jogando essa linguística para além do sujeito, do eu na relação com o outro, aquela coisa um pouco da individualidade que ainda perpassa muitas pessoas que leem a psicanálise, ela vai trazer para a percepção da cultura brasileira, da história do negro no Brasil e também, ao mesmo tempo, dentro da questão da economia. E aí ela faz uma leitura que ela conclui, ou ela vai pensando um conceito que ela dá esse significado. O lugar em que nos situamos determinará a nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós, o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. E é dessa neurose cultural brasileira que esse texto vai começar a trabalhar. Mas eu quero primeiro, antes de esmiuçar onde a Lélia e como a Lélia foi estruturando esse conceito da neurose cultural brasileira, eu quero ir na origem desse texto para resgatar fragmentos que ela foi observando na educação, nas escolas públicas, que aí eu trago com esse título, Avaliações Psicológicas das Crianças Negras a serviço de quem? Então nós vamos dar sequência dessa neurose que ela constitui, que ela vai estabelecendo no próximo texto, no próximo vídeo. Hoje eu quero trazer fragmento que ela cita a observar no cotidiano, na sua realidade, a ponto de fazer com que ela vá buscar, beber também na psicanálise uma argumentação para explicar esses fenômenos que acontecem no Brasil. Então, assim, nesse sentido da questão do fragmento que eu quero conversar, diz respeito à minha profissão. O psicólogo educacional, ele é absorvido muitas vezes para testar. Como a maioria dos profissionais de psicologia fazem a psicologia muito com o intuito de serem psicólogos clínicos e com aquela busca também de uma referência profissional com melhor remuneração, quando cai no meio da educação, tende a reproduzir exatamente aquele modelo clínico particular, individualizado, e não numa visão cultural, social, de leitura da realidade.
Eu, como psicólogo educacional, que é uma das minhas especializações, atuo sempre no coletivo dentro de uma comunidade escola que é coletiva. Mas Lélia, ela vai observar o quanto que a manifestação deste racismo e como que também a psicologia ela é absorvida para sustentar este racismo no equipamento de uma escola pública. Então ela vai citar no seu livro, no seu texto, que vale ressaltar que a maioria das crianças negras nas escolas de primeiro grau são vistas como indisciplinadas, dispersas, desajustadas ou pouco inteligentes. De um modo geral, são encaminhadas a postos de saúde mental para que psiquiatras e psicólogos as submetam a testes e tratamentos que as tornem ajustadas. De fato, a psicologia é uma profissão que nasce no Brasil com esse intuito de avaliar e de normatizar, de enquadrar. Tanto que uma das áreas da psicologia que mais cresceu e que mais deu renda também para editoras, para pesquisadores, é a formatação de testes psicológicos. E até hoje, né? Para você tirar uma arma, para você tirar uma carteira, para você fazer alguma coisa, até em concursos públicos, alguns setores pedem avaliação psicológica. E geralmente os nossos testes psicológicos, mesmo que tenha as referências do Conselho Federal de Psicologia, muitos deles, se você aplicar diretamente, pode não dar o resultado, porque você tem que fazer uma leitura do contexto da pessoa a qual você está aplicando. Imagina que ela traz uma cena que era muito habitual no passado, inclusive, de que o psicólogo lá no sistema de saúde, na saúde mental, junto com o psiquiatra, iria avaliar aqueles que vinham com uma demanda de algum problema comportamental. No caso das escolas, a demanda era indisciplina, crianças muito ativas, que não tinham concentração. E aí, ela também evolui dizendo o quanto que isto criava uma dificuldade para as mães, para as famílias. Olha só, e isso sem contar quando tem de acordar cedo, as mães, 3 ou 4 horas da manhã, para enfrentar as filas dos postos de assistência médica pública para tratar de algum filho doente, ou então quando tem de ir às reuniões de pais nas escolas públicas, a fim de ouvir as queixas das professoras quando os problemas psicológicos de seus filhos, que apresentam um comportamento desajustado, que os tornam dispersivos ou incapazes do bom rendimento escolar. E aí nós, vamos e caímos nesse esquema numa rede pública de testar crianças que vêm de uma demanda cultural, de uma comunidade diferenciada, muitas vezes do profissional que está ali atuando. Eu, por exemplo, imagina indo para um equipamento de escola, com a minha postura de classe média, branco, vivendo numa realidade totalmente diferente, chego lá apenas para testar, sem olhar quem é a pessoa, quem é a realidade daquelas famílias e assim por diante. Correndo o risco também dos profissionais de educação cometerem a mesma gafe. E a gente sabe que tudo isso vai acontecer porque estamos numa sociedade centrada no padrão da elite dominante que é proveniente do processo nosso de colonização e desse padrão administrativo, cultural, eurocêntrico. Então, assim, nesse sentido, quando a psicologia se oferece a fazer esse desserviço, está indiretamente atuando na sustentação de uma diferenciação de classe e assim, assinando embaixo de que realmente essas crianças negras são problemáticas, Ao invés da gente começar a entender que elas são ativas, que elas são criativas, que elas vivem num ambiente aberto, coletivo, o coletivo é muito forte nas comunidades e assim por diante. Então, a nós, psicólogos, e principalmente a mim, ler a Lélia Gonzalez ajuda muito a sair deste parâmetro de profissional que vai lá para intervir com uma certa neutralidade e atuando sempre com medida, valor de medida para taxar o indivíduo, sem entendê-lo na sua cultura, na sua história e na sua relação com essa sociedade de poder que é o domínio do branco sobre a comunidade negra e sucessivamente isso vai
alincando, vai se projetando numa estrutura cultural racista. E por isso que não dá para falar que nós somos um país com democracia racial. Pura mentira. Tanto que as crianças que a Lélia observava, na sua quase totalidade que iam fazer as avaliações, eram as crianças negras. E porque mesmo as pobres, brancas, não eram sujeitos dessas avaliações. Então este olhar é carregado de um racismo estrutural, sim. E aí, daí para frente, a partir desses fragmentos, ela está citando aqui sobre a questão da educação, mas depois ela vai citar outros elementos e outros fragmentos, que nós vamos ver que, de fato, a construção da sociedade antirracista é uma luta árdua e a longo prazo, porque nós temos que desvencilhar de muitos elementos estruturais. No caso, por exemplo, olha aí quantas barbáries que nós psicólogos fazemos em nome da ciência. Desta forma, nesta apresentação, vamos continuar sim conversando sobre essa neurose, né, cultural brasileira, a partir de Lélia Gonzalez, especificamente no próximo vídeo. Aguardo você nessa sequência e muito obrigado pela sua atenção.